E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos continuar nossos estudos. Nas últimas semanas de rede, eu comentei um pouquinho sobre história da rede, falei também sobre diagrama de rede, topologia de rede, né? E hoje vou falar um pouquinho sobre meio de transmissão, né? Existem, basicamente, dois meios de transmissão. Transmissão guiados e não guiados, né? O que são meios de transmissão guiados? São aqueles que utilizam algum meio físico, né? Ou um cabo físico é guiados e o não guiados pelo ar, né? Então, se a gente for notar aqui, eu tenho esse meio de transmissão que se é cabo, quer dizer o quê? Guiados. Cabo guiado. Guiado. Então, são três meios de transmissão diferentes, características diferentes, velocidades diferentes, né? Aplicações diferentes. São todos meios de transmissão guiados, que são por sinais elétricos. Aí, mais para frente, eu vou falar um pouquinho que tem alguns problemas desses sinais elétricos. E aqui, um meio de transmissão não guiados, né, pelo Wi-Fi. De condutores. Lembrando, se é condutor, é guiado. Temos condutor isolado, condutor unipolar e multipolar. Isolado, eu tenho a capa e o condutor. Que cabo que é esse? Cabo que usa na eletricidade, né, para passar tensão elétrica. Cabo unipolar, tenho a capa, a isolação e o meu condutor, que vai passar os nossos queridos elétrons, né? Querendo ou não, se eu estou passando uma informação, bit é um elétron. Tá? E o multipolar, que eu tenho a capa, essa aqui, né? Eu tenho as duas capas, né, de proteção, de isolação, e os meus condutores. Tá? Então, são os tipos de condutores que passa a eletricidade, passa o bit, passa o sinal elétrico. Primeiro cabo, cabo coaxial. Cabo coaxial utilizado hoje em dia mais em TV, CFTV, né, circuito fechado de televisão, né? Ele tem uma característica que tem uma capa, essa aqui é a nossa capa, malha, né? Essa malha também é o nosso, ó, terra, símbolo do terra, tá? Então, essa aqui é uma simbologia do nosso terra. O isolador, porque o nosso terra não pode entrar em contato com o condutor, senão dá curto. Dando curto, o meu sinal não chega na origem, tá? Então, eu tenho um isolador e o meu condutor, que é onde vai passar o meu sinal elétrico. Existem dois tipos de cabo coaxial. Quais são esses dois tipos de cabo coaxial? Cabo de coaxial fino e grosso. Além das características físicas que são diferentes, né, também tem a característica em relação à distância dessa comunicação entre dois pontos. A distância de comunicação entre dois pontos de um cabo 10 base 2, que é o cabo de coaxial fino, 200 metros. Cabo coaxial grosso, 10 base 5, 500 metros. Tá? Montagem de cabo. Bom, toda vez que eu vou utilizar o cabo coaxial, eu tenho que montar, né? Eu tenho que confeccionar as minhas conexões. Quais são essas conexões? Né? Uma conexão chamada BNC, mais para frente tem um slide falando dos conectores, mas eu preciso utilizar duas ferramentas principais. Um é o decapador, que tira a capa, né? Se eu voltar aqui, que é o que vai fazer vai fazer a capa, vai tirar a capa. E o meu alicate de pressão, né? Então, são os dois tipos de alicate. E os meus conectores são BNC. Né? Conector BNC, aí eu tenho vários tipos de pressão, de
conector de parafuso, conector de solda, solda, né, que é esse cara aqui, que eu vou utilizar uma solda. Então, CFTV, bastante utilizado esses dois tipos de conector. E televisão, aqui, ó. Depende da aplicação que você vai usar. Vou dar um exemplo. Em rede, qual que era utilizado bastante? Esse cara aqui, ó. Hoje, esse aqui é utilizado para quê? Antena. Então, o seu rádio da internet, se você tem uma internet via rádio, o seu celular, antena de celular, utiliza esse tipo de conexão. Tá? Funcionamento era utilizado bastante num tipo de barramento, né? Tipo de topologia barramento. Olha aqui o conector T que eu comentei na aula. Ó. Aqui tem vários problemas, né, que eu comentei na aula de barramento, que é da topologia barramento. Né? Na topologia barramento existem alguns. Cabo par trançado, outro cabo guiado, né? Cabeamento guiado. Ele tem 4 pares de fios que são entrelaçados entre eles. Tá? Olha aqui. Então eu tenho aqui, ó, esse aqui é um cabo entrelaçado, outro cabo, outro cabo, outro cabo. E esse cabo aqui é entrelaçado entre o branco da cor e a cor. Então, esse cara aqui é branco do laranja e esse é branco do laranja. E a capa que existe, isso aqui é uma capa, tá? Capa. Legal. Então, esse tipo de cabo é o cabo UTP. É um cabo que não tem blindagem. Cabo STP é um cabo com blindagem, tá bom? Professor, mas anteriormente você falou que o cabo de sinal elétrico pode ter interferência. Pode ter interferência, né? Então se eu coloco um cabo STP eu não tenho interferência? Não, você diminui a interferência. E o cabo, por ser entrelaçado, ele tenta também tirar a interferência, mas não quer dizer que ele não sofre interferência. Alguma interferência eu posso ter através de campo magnético. O que gera campo magnético? Né? Algum motor pode gerar, ruído na minha rede elétrica pode gerar. Então, são vários fatores que podem gerar o campo magnético. E isso pode interferir na minha rede de comunicação. Diminui velocidade. Tá? Conexão. Né? Então, o conector que utiliza o cabo par trançado, RJ45, que é esse carinha aqui. Tá? E esse aqui é o nosso Keystone. Keystone, conector fêmea. Conector RJ45, né? Com blindagem e o nosso alicate de crimpar, que é o que faz a pressão com o nosso conector. Tipo de cabo TP ou STP, né? É utilizado na maioria das vezes categoria 5E ou categoria 6. Diferença? Velocidade de transmissão é a principal diferença. Olha aqui, ó. Categoria 6 é uma velocidade maior e uma frequência maior. Categoria 5E, né? Velocidade menor, frequência menor. Existem várias outras categorias, tá? Eu trouxe aqui as duas principais. No livro de vocês, se vocês olharem, tem outras categorias, né? Que até é utilizada para outros meios de transmissão de dados, mas não para a internet. Tá? O cabo par trançado, eu tenho dois padrões, 568A e 568B. Esse padrão eu preciso seguir. Por quê? Porque se não utilizo o padrão 568A ou o 568B, ele não chega na frequência que eu preciso. Entendeu? Qual é a frequência que eu preciso na categoria 5E? 125 MHz. Então, se eu não utilizo o padrão, ele não chega nessa frequência. Mas tem uma regra, tá? Então, como é que eu dito, né? Como é que eu falo essa cor? Sempre o branco da cor e a cor. Então, branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. 568A ou 568B. Caso
eu ligue uma ponta A e uma ponta B, eu estou utilizando o cabo crossover. O que seria o cabo crossover? O cabo crossover é quando eu quero interligar dois computadores entre si, fazer uma comunicação entre dois computadores, sem um meio centralizador. Se eu tenho um centralizador, eu não preciso usar um cabo crossover. Aí uma ponta tem que ser A e a outra A. Quando eu tenho uma ponta B com B, cabo paralelo. A com A, paralelo. A com B, crossover. B com A, crossover. Tá? Posso utilizar também o cabeamento estruturado com o patch panel, que é esses carinha aqui. Vamos fazer na prática. Hack. E aqui, se vocês observarem bem, tem um centralizador. Que aí tem uma aula que só fala sobre centralizador mais para frente. Só para dar um gostinho. Quais são os centralizadores? Roteador, switch, hub, né, são tipos de centralizadores. Tem diferença entre eles. Olha o nosso patch panel aí. Que nada mais é do que vários keystones aqui. Ó. Olha o keystone aqui. Keystone aqui vai nosso cabo de rede. Cabo de rede, por padrão, é azulzinho. Ó. Olha aí. Vai para a máquina. Utiliza um alicate chamado push down para fazer essa conexão aqui. E o patch panel é o nome dele. Olha aí. Sequência da cor do nosso querido patch panel. Então aqui eu tenho um conjunto de uma conexão, uma outra, e assim vai. Fibra óptica é um meio de transmissão guiados, só que ele trabalha com um tipo de material diferente. O outro era cobre, agora é vidro ou plástico. Tá? E essa transmissão é feita por luz. Então, por ser uma transmissão feita por luz, a velocidade é maior e eu não tenho interferência por campo magnético. Então, eu não posso passar um cabo de fibra óptica junto com a minha rede elétrica. Não vai sofrer essa interferência. Só que a fibra óptica ela é um pouco mais delicada. Eu não consigo fazer uma conexão ou uma emenda de conexão facilmente. O equipamento é mais caro. Tipos de fibra óptica: multimodo e monomodo. Como que é feito? Qual é a diferença entre a multimodo? Ó, multimodo. Eu tenho uma capa, eu tenho toda a minha fibra passando. Monomodo, uma fibra vai a informação e a outra recebe essa informação. Por padrão, todas as fibras são núcleo, a casca e o revestimento de plástico, né? Uma proteção. Tipo de conexão, então tenho aqui 3, que são as mais usadas hoje no mercado. Uma máquina para fazer a fibra, ela é uma máquina considerada de alto custo, né, porque você está fazendo uma fusão de vidro e plástico, então ela precisa ser altamente precisa, porque senão essa informação não vai chegar de uma maneira consistente no seu destino. Transmissão sem fio. Opa, chegamos nos não guiados. A maioria dessas conexões sem fio são do tipo rádio, infravermelho, laser, né? Bluetooth todo mundo tem em casa, né? No celular, Wi-Fi todo mundo tem em casa, infravermelho também, né? Meu ar-condicionado, minha televisão, infravermelho, laser, né? É um outro tipo de conexão sem fio, né? E essas conexões ela pode ser direcional e não direcional. Professor, qual que é a diferença? Simples. Olha aqui. Direcional. Não direcional. Né? Direcional eu preciso ter visada, praticamente todos precisam ter visada de uma ponta a outra. Via satélite é uma transmissão sem fio, né? Direcional. Isso aqui, antena de celular, é setorial. E essa aqui é uma antena omni, né? 360 graus. E uma rede pública de telefonia comutada.
né? Antigamente utilizava bastante esse tipo, hoje também ainda, né? Porque como que eu posso falar isso? Ó, vamos pensar assim, eu tenho um cabo, né, de uma empresa que ele vem por cabo de antena, né, um cabo de coaxial, né, o nome técnico correto, cabo coaxial, que a velocidade dele máxima é de 10 mega. Então ele é de 10 mega. Professor, como que na minha casa chega a 110 mega? 110, 120 mega, 100 mega? Bom, por quê? Porque eu utilizo uma tecnologia de MUX e DMUX com modem que utiliza uma rede comutada. Tá? Então, por isso que eu consigo chegar no cabeamento que o máximo dele é de 10 MB. Isso mesmo acontece com o nosso modem. Esse aqui é o modem que fica dentro do computador e o modem externo, ADSL. É uma rede comutada, né? Ele faz, né, utiliza uma tecnologia de MUX e DMUX para fazer uma sequência de dados e aí você recebe uma velocidade maior de internet. Bom, bom, obrigado pela aula, espero que vocês tenham gostado e mais breve possível vamos fazer a prática de cabeamento em sala de aula. Beijo, pessoal.